É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando sobre quem é Jesus. Hoje, o vídeo, a aula de número 11, e hoje, de fato, nós vamos entrar, falar sobre as provas bíblicas da ressurreição de Jesus. As provas bíblicas sobre a ressurreição de Jesus, elas são fidedignas, elas são dignas de confiança. E essas provas, elas se encontram nos 4 evangelhos. Mateus fala sobre a ressurreição de Jesus, bem como Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos falam sobre a ressurreição de Jesus. Fala que, de fato, Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. E Jesus, após ele ressurgir dentre os mortos, ele se apresenta aos seus discípulos. As provas da ressurreição de Jesus, as provas bíblicas, os 4 evangelhos são os materiais, os documentos mais antigos dos quais nós podemos encontrar as provas da ressurreição de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Já o Evangelho de Lucas e Mateus foram escritos por volta do ano 80, bem como o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90. E esses evangelhos, eles foram escritos de forma recente, logo após a ressurreição de Jesus. Vamos calcular se o Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 70, foi escrito 40 anos depois dos acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus, bem como o Evangelho de Mateus, Lucas e João. Portanto, os relatos que nós encontramos nesses 4 evangelhos são relatos de fatos que aconteceram cerca de 40 anos antes desses evangelhos serem escritos. Também nós podemos encontrar as provas bíblicas da ressurreição de Jesus na carta de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. O Evangelho de Mateus vai falar sobre a ressurreição de Jesus no capítulo 28. Já o Evangelho de Marcos vai falar sobre a ressurreição de Jesus no capítulo 16. O Evangelho de Lucas vai falar sobre a ressurreição de Jesus no capítulo 24. Já o Evangelho de João vai falar sobre a ressurreição de Jesus no capítulo 20. E a carta aos 1 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. E essa carta, o apóstolo Paulo escreveu por volta do ano 50, 55. E essa carta, no capítulo 15, vai relatar sobre a ressurreição de Jesus. E aqui nós já podemos ver que, como a carta aos Coríntios, aos cristãos que viviam na cidade de Corinto, ela foi escrita por volta do ano 50 a 55,
Foi então escrito cerca de 20 a 25 anos após os acontecimentos, após a morte e ressurreição de Jesus. E como texto básico, eu quero ler o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo lhe diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. O apóstolo Paulo ele diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa, tremenda, que o apóstolo Paulo aqui ele está escrevendo aos cristãos da cidade de Corinto. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos cristãos de Corinto, da cidade de Corinto, de que ele estava transmitindo para esses cristãos, para essa igreja, aquilo que ele recebeu. E o que foi o que o apóstolo Paulo ele recebeu? Foi o ensinamento oral, o ensinamento de que Jesus ele morreu pelos nossos pecados de fato. De fato, Jesus ele morreu. Isso foi uma realidade, isso foi um fato. O apóstolo Paulo estava passando isso para os cristãos. Que Cristo, segundo as Escrituras, segundo os ensinamentos, Jesus morreu. O versículo 3 afirma. Mas o versículo 4 diz: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aqui, a partir do versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo agora vai colocar uma lista de nomes que viu a Jesus Cristo depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele diz: E apareceu a Cefas, ou Pedro, e depois aos 12. Então, Jesus, de fato, ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, apareceu a Maria. O Evangelho de Mateus capítulo 28 vai dizer isso, que Jesus ele apareceu a Maria e a algumas mulheres que estavam com Maria. Mateus capítulo 28 ele afirma isso. E Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, vai dizer também que Jesus apareceu a 12 discípulos que estavam caminhando para o campo, estavam caminhando para o chamado de caminho de Emaús, estava caminhando. E Jesus aparece a esses 2 discípulos. Voltando cá em 1 Coríntios capítulo 15, agora do versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz: Depois disto, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem no Senhor, ou seja, já morreram. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus ele apareceu não só a Pedro, a Cefas, não só aos 12 discípulos, mas também o versículo 6 diz que a mais de 500 irmãos Jesus apareceu de uma só vez. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Jesus ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Portanto, nós podemos ver e confirmar através desse relato de que Jesus, de fato, ele ressuscitou entre os mortos. O apóstolo Paulo afirma aqui, afirma no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, essas pessoas, mais de 500 irmãos que viram a Jesus,
quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta de 1 Coríntios, a maioria ainda estava vivo. Estavam vivas essas pessoas. A maioria dessas pessoas ainda estavam vivas. E se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, essas pessoas poderiam dizer que Paulo ele não estava falando a verdade. E o testemunho dessas pessoas iria se espalhar de que o apóstolo Paulo estava transmitindo uma mensagem falsa de que Cristo havia ressuscitado. Mas não, esses irmãos, essas pessoas, não foram contra a mensagem que o apóstolo Paulo estava transmitindo. Elas foram a favor, elas não objetaram contra a mensagem do apóstolo Paulo que Cristo havia ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Ou seja, a maioria das pessoas que viram Jesus quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta, eles ainda estavam vivos e podiam ratificar, confirmar a veracidade da ressurreição de Jesus. E aí o apóstolo Paulo ele prossegue no versículo 7 dizendo: depois foi visto por Tiago, mas também mais tarde por todos os apóstolos. E aqui o apóstolo Paulo ele diz que Jesus ele apareceu, versículos depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu a Cefas, a Pedro, depois a mais de 500 irmãos, o versículo 6 diz isso, o versículo 7 a Tiago, a todos os apóstolos, e o versículo 8 o apóstolo Paulo diz: e depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo, ele viu o Jesus ressurreto. O apóstolo Paulo ele viu o Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento de causa. Ele estava falando de que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, não só porque no começo da sua fé cristã, não só por causa do começo da sua fé em Cristo, algumas pessoas afirmaram para ele, mas porque de fato ele viu Jesus. Atos capítulo 9 vai falar sobre que Jesus, Paulo vê caminhando para Damasco, ele vê uma luz e Jesus, ele cai do cavalo e Jesus se apresenta para ele dizendo, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o apóstolo Paulo, ele diz: quem é, Senhor? E Jesus, ele diz: sou eu, Jesus. Atos capítulo 9 afirma isso. E aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: depois de aparecer a Cefas, a Pedro, aos mais de 500 irmãos, a Tiago, aos apóstolos, o versículo 8 ele diz: depois disso tudo, apareceu a mim como um nascido fora de tempo. Portanto, as provas bíblicas da ressurreição de Jesus são provas fidedignas de que merece confiança de todos os cristãos, bem como de todas as pessoas. Se há um documento antigo do qual merece confiança, é os evangelhos, é a carta que o apóstolo Paulo escreveu, é a Bíblia Sagrada. Porque as provas bíblicas, os 4 evangelhos, a carta de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 8, vai relatar de que Jesus, de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. E nós podemos realmente estar convicto
dessa mensagem de que o apóstolo Paulo estava passando para os cristãos. O versículo 3 de 1 Coríntios, ele diz: antes de tudo, eu passo a vocês aquilo que também recebi, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Nós podemos, de fato, realmente ter essa convicção, porque o cristianismo, a fé cristã, ela está embasada, tem como fundamento Cristo Jesus. E nós podemos ser gratos a Deus por essa verdade, porque Cristo, ele de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a fé cristã seria em vão. Isso é o que o apóstolo Paulo ele vai falar aos irmãos de 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 18, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, que morreram em Cristo, pereceram. Aí o versículo 19 diz: se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. O versículo 20 diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Portanto, as provas bíblicas da ressurreição de Jesus está aqui. São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, o evangelho, foi escrito por volta do ano 70, Mateus e Lucas por volta do ano 80, o evangelho de João por volta do ano 90, a carta de 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita por volta do ano 50 ao ano 55. E essas provas bíblicas são fidedignas, dignas de confiança. Portanto, Jesus, de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. Compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam compreender e entender que, de fato, Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Que isso não é uma ficção, que isso não é algo sem fundamento. A ressurreição de Jesus aconteceu de fato. Jesus, ele vive e reina para todo sempre. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.